e finalmente o orçamento moveu-se, ou aparentemente ter-se-á movido, e essa é a razão mais do que suficiente para ouvirmos o comentário dos nossos próximos dois convidados, dois deputados, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, o deputado Pedro Alves, do PSD. Bem-vindos os dois. Começo por si, deputado Pedro Alves, já para lhe dar as boas-vindas ao NAU, pela sua primeira vez aqui connosco. Ouvimos há pouco o secretário-geral do PS transmitir uma ideia de que a AD está dependente do Partido Socialista. Que tipo de adesão é que esta ideia tem à realidade? Mais uma boa noite. O PSD e a AD, neste caso, estão dependentes do voto dos eleitores e da representação que têm neste momento no Parlamento. A verdade é que, neste momento, a configuração parlamentar não permite uma maioria a nenhum partido político ou nenhuma força política em coligação. E, nesse sentido, aquela que tem maior representação parlamentar é o PSD e que, por isso mesmo, tem, neste momento, a condição para poder ter um governo, governar e um programa que foi aprovado também no Parlamento. Mas não é condição suficiente para ter um orçamento sem depender de alguém? Naturalmente, e por isso é que, por parte do Governo, houve sempre uma atitude de diálogo, como houve também em processo de concertação social e também com alguns objetivos que foram alcançados no âmbito de negociações que foram feitas ao longo deste período, e encetou-se também um período de negociação com o Partido Socialista para que se pudesse haver o entendimento quanto ao orçamento. Percebeu-se, e soubermos quais foram as exigências que o Partido Socialista colocou em cima da mesa, por parte do Governo houve também vontade de aceitar algumas dessas propostas que foram colocadas em cima da mesa, mas o Partido Socialista continua a insistir em contrapropostas e aí a situação ficou claramente definida, senão iríamos governar com um orçamento do Partido Socialista. Não há aqui nenhuma dependência, há sim um diálogo democrático, que tem que acontecer naturalmente num Parlamento pluripartidário como é o nosso. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, esta posição do secretário-geral do PS vem-se a conhecer 4 dias antes da reunião em relação ao qual existia a expectativa da Comissão Política Nacional do Partido Socialista e havia a expectativa de que fosse nessa altura que se soubesse finalmente qual é que era a posição do Partido Socialista em relação à viabilização ou voto contra do Orçamento de Estado. O facto de se conhecer esta posição pela voz do secretário-geral a 4 dias antes é também uma convocatória para que alguma voz crítica interna que se lhe oponha apareça na segunda-feira ou, como se diz nos casamentos, se cale para sempre? Muito boa noite a todos, boa noite ao Pedro Alves e aos nossos telespectadores. Eu creio que aquilo que assistimos ao longo dos últimos meses foi um processo negocial sobre o qual certamente teremos a oportunidade de falar, mas relativamente àquela que foi a decisão hoje anunciada pelo secretário-geral, é uma decisão que vem no seguimento daquilo que tem sido o diálogo que o secretário-geral tem feito com as estruturas e os responsáveis do Partido Socialista e correspondendo, aliás, ao mandato que o secretário-geral tem para negociar e apresentar um sentido de voto relativamente a esta matéria. O secretário-geral do Partido Socialista, ao longo das últimas semanas, para além da reflexão pessoal e particular que fez, enfim, com quem entendeu, reuniu um conjunto de órgãos. O secretário-geral reuniu com um grupo parlamentar do Partido Socialista, o secretário-geral reuniu com os presidentes de federações distritais do Partido Socialista, auscultantes sobre esta matéria, reuniu com os autarcas do Partido Socialista, reuniu com um conjunto de dirigentes e, no seguimento daquilo que foi o diálogo que foi estabelecido e aquilo que é a sua própria avaliação que hoje apresentou em sede de conferência de imprensa com os senhores jornalistas, decidiu pela abstenção relativamente ao Orçamento do Estado e essa decisão, digamos assim, será ratificada na Comissão Política Nacional e aguardaremos agora por segunda-feira, mas não antecipo que haja nenhum tipo de problema relativamente a isso. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, só muito rapidamente. Eu creio que temos que assumir com absoluta naturalidade e com absoluta normalidade, mal seria que um partido com a dimensão do Partido Socialista, com a diversidade do Partido Socialista, no respeito pelos valores centrais e pelos princípios programáticos do Partido Socialista,
Socialista têm naturalmente visões distintas sobre aquilo que é a condução de um processo com a importância e a relevância de um orçamento do Estado. O que isso não pode, naturalmente, é subtrair àquela que é a decisão final e o espaço próprio de decisão. Creio que devemos desdramatizar duas dimensões. A dimensão da negociação de um orçamento do Estado e aquilo que é a decisão e o debate que se estabelece, seja no PS, seja no PSD. Bem, há outros partidos em que não será assim, mas no caso, relativamente a este tipo de assuntos, que naturalmente depois são focados numa votação final e o partido estará unido em torno dessa votação. Por falar em votação final, o deputado Pedro Alves, está garantida, digamos assim, a primeira fase, que é a aprovação do documento na generalidade, e depois vamos então partir para a especialidade antes da votação final global. Não teme que a necessidade de aprovação, que continua a estar presente, obviamente, no debate na especialidade, possa levar a uma progressiva descaracterização do documento original que a AD tinha redigido? Bem, eu penso que a declaração hoje que o secretário-geral do Partido Socialista fez demonstra que o faz com um grande sentido de responsabilidade e um sentido de Estado. O que também, certamente, terá que ter consequência durante todo o processo orçamental e, nomeadamente, em sede de especialidade. Não creio que depois de ter assumido aqui a viabilização do orçamento através de uma abstenção, que entrássemos em jogos florais de subverter aquilo que era ou que é a proposta de orçamento feita pelo governo da AD. Se não foi capaz, ou se não o quis fazer através de um processo negocial do Partido Socialista com o governo, estar agora em sede de especialidade a querer criar uma crise política, não me parece que seja esse o caminho e não me parece que tenha sido esse o sentido também da declaração que hoje que Pedro Nuno Santos fez ao país. Foi claramente, e aqui saudamos, como volto a repetir, o sentido de responsabilidade e de sentido de Estado que o fez, procurando não introduzir aqui uma crise política com as razões que aduziu, que embora o tenha dito pelas razões que todos nós já conhecemos, não percebemos nós porque é que o fez tão tardiamente, porque já sabíamos também que as razões que aduziu de eleições há pouco tempo e de que destas eleições não resultasse um cenário diferente, todos nós já o sabíamos há muito tempo. Agora, deixar que isto durasse tanto tempo também não foi propriamente feliz no momento. Eu, usando as suas palavras, acredito que não seja esse o caminho, mas a verdade, deputado Tiago Barbosa Ribeiro, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista exigiu ainda ontem ao Governo um ponto da situação sobre a implementação das estratégias de combate à pobreza e de exclusão, isto porque, e diz o Grupo Parlamentar do PS, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 é preocupantemente omissa quanto à estratégia do Governo da AD nas áreas sociais, em particular para combater a pobreza e a exclusão social. Terão andado tão, enfim, ocupados e focados nas tais linhas vermelhas que de repente é agora na especialidade que vamos encontrar detalhes no orçamento que sejam piores mazelas do que o não cumprimento das linhas vermelhas? Bom, eu há pouco respondi mais sobre a dimensão do diálogo dentro do Partido Socialista e agora então vamos à dimensão do orçamento. Eu gostaria de referir que, enfim, discordar do Pedro Alves na sua intervenção inicial, de um facto que é indesmentível. O grupo parlamentar, ou o PSD, não é o maior partido na Assembleia da República. Tem exatamente o mesmo número de deputados que tem o Partido Socialista. Temos ambos 78 deputados. A AD, com os 2 deputados do CDS, tem 80 deputados. A questão é que aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista referiu hoje, Pedro Nuno Santos, corresponde inteiramente à verdade. Aquilo que é uma maioria direita que se apresenta na Assembleia da República, ou que se apresentou na noite das eleições como uma maioria transformadora para rever as políticas socialistas ao longo dos últimos anos, não consegue encontrar pontos de convergência na Assembleia da República. Isto foi assim desde logo na eleição do Presidente da Assembleia da República, que teve seu Partido Socialista ir em socorro do atual Presidente da Assembleia da República para a sua eleição, porque não foi concretizada. Tem sido assim no Orçamento do Estado, enfim, e esperemos que fique por aqui. Porque não há qualquer dúvida que o Partido Socialista, e respondendo à sua questão, é um partido que corresponde à alternativa política à AD. E nós não vamos abdicar de nenhum momento, naturalmente, como não temos feito, para fazer essa oposição. E uma oposição frontal. Uma oposição que terá, naturalmente, aquilo que são as nossas propostas programáticas que têm vindo a ser apresentadas na Assembleia da República, mas também a denúncia daquilo que está a ser feito e mal feito pelo Governo da AD. Relativamente ao Orçamento do Estado, por exemplo,
exemplo, nós gostaríamos, e temos um debate de urgência agendado para o próximo dia 25 de outubro, por iniciativa do Partido Socialista, perceber porque é que existe uma discrepância tão grande entre aquilo que é a previsão apresentada em Portugal aos portugueses e aquilo que são as previsões apresentadas em Bruxelas com um plano orçamental de médio prazo. Porque nós vemos que as previsões de crescimento da AD em campanha, não sei se posso mostrar para aquela Câmara, por exemplo, as previsões de crescimento da AD são estas barras de laranja muito destacadas que aqui aparecem. Ora, as previsões da AD no Governo são estes azuis. Portanto, a AD propõe em Bruxelas um crescimento médio anual durante os próximos 4 anos que é inferior à média de crescimento anual dos últimos 8 anos, com o Partido Socialista com uma pandemia pelo meio e com uma grande quebra do PIB nesses anos. Mas propõe um crescimento dos salários abaixo daquilo que propôs e assinam, aliás, na concertação social. Então, nós temos que perceber quais são estas discrepâncias e porque é que elas se concretizam nas propostas de Bruxelas. Existe uma cara para Bruxelas, existe uma cara para Portugal. E existem muitas outras medidas que estão erradas, com as quais nós discordamos. Este não será um orçamento do Partido Socialista, foi um orçamento do qual o Partido Socialista conseguiu livrar o país de uma má medida, desde logo o IRS jovem, que, para além de ser uma má medida injusta em cara, seria muito provavelmente inconstitucional. Muito bem, estão reabertas as discussões, sobretudo agora que já sabemos que vamos ter orçamento aprovado na Generalidade. Muito obrigado aos dois pela vossa participação e muito boa noite. E é a altura para fazermos um muito breve intervalo. Até já.